Estamos de volta com o microfone aberto 7h44, né? Vamos seguindo hoje, microfone aberto disputado hoje aqui na Massa FM Dourados. Estamos aqui nos estúdios da Weimar Gonçalves Torres. Já entrevistamos o pessoal da delegacia, né? Doutor Adilson Stigvitz, entrevistamos vereadores. E agora, para a gente ir para a nossa reta final do programa Microfone Aberto, eu quero falar um pouquinho de um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é a comunicação, que é a questão do mercado publicitário, como que as empresas se comunicam, né, com os seus clientes, com os seus públicos-alvos. E para esse assunto, a gente tem que conversar com quem entende de comunicação. E hoje nós estamos aqui com duas feras da comunicação, que é o nosso quadro, né? O nosso quadro Vitrine de Negócios. Vitrine de Negócios. Eu gosto sempre de explicar para que as pessoas entendam. Vitrine de Negócios é aquele espaço em que o empresário, seja de qual ramo for, explica mais da sua área de atuação, conta um pouquinho da tua empresa, conta da experiência, como surgiu essa ideia. E essas informações acabam servindo também para outros empresários. Não importa se a empresa é pequena, se a empresa é grande, né? E por aí vai. E hoje nós vamos conversar aqui com a Lana Guedes, né? Ela que é publicitária, e com a Thaís também. As duas são publicitárias, são sócias da empresa Mergulho Criativo, né? Que é uma agência de publicidade. Também são especialistas na área, discutem estratégia de comunicação. E eu quero agradecer a presença de vocês duas por estarem aqui na Massa FM. E antes de tudo, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Ginês. Obrigada a toda a equipe aqui da Massa FM pelo convite, né? E pela oportunidade também de falar um pouco da área que a gente atua, em que eu particularmente atuo há mais de 20 anos. E acho que é um momento importante para a gente falar sobre isso, porque a comunicação, ela está em tudo, né? Está presente em tudo. E a gente está falando de comunicação e a Thaís já está aqui fazendo transmissão ao vivo, está gravando, né? Isso é comunicação, isso é bacana, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui na Massa, a gente sabe que hoje, Lana e Thaís, daqui a pouquinho a Thaís vai falar também, a comunicação vem mudando muito, né, Lana? A gente vem percebendo aí tanto a questão dos veículos, rádio, televisão, jornal, mas a rede social, um complementando o outro. Como que vocês enxergam isso dentro da empresa de vocês? É muito importante a gente falar sobre isso, porque é inevitável não falar sobre essa ascensão do digital, né? E essa força, principalmente, eu acredito, né, advinda aí da pandemia, do período que a gente entrou em pandemia, em que principalmente as redes sociais, elas ganharam muita força nesse sentido. Mas eu não sou, assim, eu como uma publicitária raiz, né, eu não sou defensora de um ou outro veículo. Eu acredito que sim, todos se complementam, né? Isso vai depender da estratégia de cada cliente, daquele momento em que o cliente está vivendo, da especificação do seu produto, né? Que tipo de produto qual é o melhor caminho estratégico para seguir. E com certeza todos os veículos eles acabam se complementando e são importantes, né? Eu acredito que sim, a rádio chega em espaços onde outros veículos não chegam, né? De uma maneira diferente, impactam pessoas diferentes. Assim como a televisão, as mídias digitais, as mídias out of home. Então, tudo isso acaba se complementando, sempre com o objetivo único, né, de trazer algum resultado para o cliente. Não só especificamente em vendas, né, mas dependendo do seu objetivo também de aparecer, de se posicionar melhor no mercado. E isso é interessante quando a gente tem ações em conjunto, que esses veículos, sim, de fato, se complementam. Lana, antes de passar a voz para a Thaís, vou perguntar para você o seguinte. Falando de Dourados e de região, como você avalia o nível de amadurecimento do empresário em relação, olha, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso passar isso para o mercado, eu preciso entender que se eu não mostrar o meu diferencial, se eu não mostrar que eu faço isso, se eu não mostrar que eu tenho esse produto ou tenho esse serviço, como que está esse nível de amadurecimento? Porque as pessoas ainda, muitos, né, a gente percebe isso, enxergam a comunicação ou a publicidade ou o marketing como gasto e não como investimento que vai ter um retorno. Qual que é a tua leitura disso? Certo. É interessante a gente falar sobre isso porque eu sempre menciono o seguinte. Quando eu saí de Dourados para estudar, isso em 2002,
aqui não existia nem faculdade de comunicação, né? Então, o mercado ele se comportava de uma maneira diferente. Quando eu retorno em 2009, né, a mudança já é bastante expressiva, com cursos de publicidade, jornalismo na região. Isso já gera uma mudança. Então, a mudança, né, se a gente colocar em questão, né, da linha do tempo, ela é muito visível também. E a gente precisa avaliar também a mudança geracional, né, o comportamento das gerações. Tudo isso acaba impactando também como as pessoas se comportam e as empresas se comportam. Eu acredito que ainda, né, existe um baixo nível de maturidade em relação à comunicação no sentido regional, no sentido assim, alguns empresários têm mesmo essa dificuldade de entender que é um investimento constante, que ele precisa ser constante, né, que não é imediato. A gente vê grandes players no mercado, nunca saíram da mídia. Né? Por quê? Justamente porque precisam acompanhar todas essas mudanças, inclusive da geração do seu próprio público. Né? O público envelhece, o público muda e a gente não pode manter as mesmas estratégias. É lógico, melhorou? Sim, melhorou bastante. A consciência, né? Vem evoluindo. A consciência vem evoluindo. E aí, com isso, até também eu já faço um gancho, essa questão geracional. A gente tem aí as mídias digitais, que elas e todas as ferramentas, né, que a tecnologia proporciona, e que é muito interessante, a gente não pode descartar. Mas algumas ferramentas e essa cultura do faça você mesmo, né? Isso acaba também prejudicando um pouco. Existe a ferramenta, existe a inteligência artificial, muito bem-vinda, existe aplicativos que você mesmo pode fazer. Mas isso gera, algumas vezes, uma falsa impressão de que todo mundo pode fazer. E ter acesso à ferramenta não significa que você vai saber executá-la de maneira que vai te dar um resultado positivo. Então, o profissional, ele vem justamente para trabalhar junto com essas ferramentas, com essas tecnologias, em prol de um melhor resultado para o cliente. Não pode ter gambiarra na comunicação, Não dá para ter gambiarra na comunicação. A palavra é essa, gambiarra. Exatamente. Eu vou pedir para você trocar de posição com a Thaís no Claro. sentido do celular. Ela pode ficar ali mesmo, porque agora a Lana vai gravar a Thaís, porque aqui é comunicação, 100% do tempo. Thaís. Eu vim para ficar no backstage, hein? Não, mas eu quero te chamar aqui, não posso perder a oportunidade. A Thaís Dias também, ela é publicitária e é sócia da Lana na Mergulho Criativo. Como surgiu a ideia da empresa Mergulho Criativo? Enfim, como que foi a formatação disso e qual que é a visão de vocês de negócio para Dourados? Bom dia aí, ouvintes da Massa FM, tudo bem com vocês? Gente, a Mergulho Criativo, ela é uma empresa assim do coração, né? Eu já trabalhava com comunicação em Maracaju, eu sou de Maracaju. Inclusive, um beijo aí pro pessoal de Maracaju, que certeza que tá ouvindo, mandei o link pra geral. Isso é bom. E aí, eu trabalhei muito tempo lá em Maracaju com comunicação, me formei em 2016. E quando eu vim para Dourados em 2019, eu e a Lana começamos a atender alguns clientes. E logo depois veio a pandemia em 2020, 2021, e a gente começou a atender esses clientes em casa. Quando foi finalizando a pandemia, a gente, olha, vamos pro mercado agora, vamos para cima. A gente tem um espaço físico é aqui na Locomotiva Coworking, aqui em Dourados. E hoje a gente conta aí com pelo menos 8 pessoas dentro da equipe. 3 presencial e 4 remotamente ali, 4 ou 5 remotamente. E a Mergulho Criativo é um modelo de negócio totalmente inovador. Por quê? Porque assim, a gente, toda vez que chega um job, né, um trabalho, um cliente dentro da agência, a gente entende ali a necessidade dele e coloca os profissionais adequados para atender ele. Então, nem todos os clientes são atendidos por todos os profissionais que estão na equipe. Depende da demanda e do perfil do cliente. Exatamente, do perfil do cliente. A gente tem aí prestador de serviço que é só para a saúde, que é só para o varejo, enfim. Então, a gente tem essa facilidade. O modelo de negócio hoje da Mergulho Criativo, em sua totalidade, é inovador. E a experiência, eu acompanho vocês nas redes sociais, não é de hoje, né? Assim como acompanho outros publicitários também aqui, que são conhecidos, que são amigos. O Paulo Ajax já veio aqui, vou trazer outros publicitários também, que a gente tem que fomentar essa comunicação de qualidade. Essa leitura, se for que é uma empresa do coração, porque há um envolvimento com o negócio para que tenha o melhor resultado. Então não é somente técnica, tem que ter um entendimento, né? A parte de marketing e publicidade
tem que ter o sentimento da empresa para que tenha a eficiência na comunicação, né? Sim, com certeza. Eu falo que é do coração porque é uma empresa que a gente idealizou junto. Eu e a Lana somos duas apaixonadas por comunicação. Então a gente vive muito isso. A gente vive isso diariamente, viajando. A Lana até fica brava comigo às vezes. Você não desliga. Eu falo, cara, a comunicação tá em tudo. E as oportunidades... Tá viajando, tá tendo ideia. Total. Tá jantando, tá tendo ideia. Sim, as oportunidades, elas estão em tudo. Só que você precisa estar atento a elas, né? E se você está desligado, elas passam e você não consegue aproveitar. Então, ela é do coração porque realmente a gente vive isso. E o cliente, eu brinco muito com o pessoal da agência e falo, gente, cliente é neném. Ele chega, a gente tem que cuidar dele, a gente cuida dele. Então, eu falo que é do coração por conta disso. Porque ele chega na agência, a gente cuida, abraça e tem foco total no sucesso dele. Tá, vou pedir para vocês trocarem de novo agora o microfone. Pronto, porque eu estou colaborando aqui com a logística da gravação. Muito obrigada, gente. Tá vendo só? Lana, a gente está indo pro final do nosso programa, mas eu queria deixar uma última pergunta para você, para a gente até encerrar essa missão da comunicação. Você já falou da comunicação integrada, vários tipos de veículo, várias ferramentas. E como que a gente pode usar essa criatividade do mercado publicitário e do marketing, às vezes com pouco recurso? Sim. Que é uma realidade de muitas empresas. Sim, é uma grande realidade. Aí que entra a questão da agência, né, e dos profissionais de comunicação. Porque eu acredito muito que, assim, hoje em Dourados tem várias agências com diferentes perfis, né, vários profissionais atuando no mercado. E isso ajuda muito a fomentar a economia local, né? Porque a partir do momento que a gente consegue atender um pequeno negócio, né, e contribuir para que ele possa continuar, né, existindo, para que ele possa atingir seu objetivo, que, óbvio, entendendo essa questão da linha do tempo, não é nada que aconteça de uma hora para outra, as coisas precisam, obviamente, ser construídas, mas quando você faz isso de uma forma inteligente, entendendo essa necessidade, a chance de erro, né, ela diminui. Então, a gente consegue, dessa forma, contribuir, né, para a vida, né, desses clientes e consequentemente, para a economia local. Então, acho que as agências, elas têm esse papel importante. E o investimento, independente do tamanho do investimento, ele precisa... Eu acredito que é muito melhor como ele é construído e pensado, né, a partir desse investimento. E uma coisa muito interessante, vai ter sempre profissionais e agências para atender também diferentes perfis de cliente. Então, a comunicação, ela é acessível, ela é democrática, ela pode acontecer mesmo que uma empresa seja pequena, média ou grande. Eu conversei com Thaís Dias e Lana Guedes, elas que são publicitárias, especialistas em comunicação, proprietárias da Mergulho Criativo e compartilharam com a gente hoje no nosso quadro aqui, Vitrine de Negócios. É só a primeira entrevista, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu sei que às vezes o microfone inibe um pouco, mas não é o caso de vocês. Mas eu quero agradecer e o microfone continua aberto sempre. Tá certo. Eu, para aproveitar também, agradecer aqui, né, ao convite. A gente falou de valorização do mercado, né, de maturidade dos empresários, e eu acho que vai muito nesse caminho. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o nosso negócio, sobre como funciona, principalmente o marketing, a comunicação, que é uma pauta que está sendo tão comentada, né? As pessoas, todo mundo sabe, conhece, está dentro de alguma ferramenta de comunicação. Então, eu acredito que isso ajuda muito na valorização do mercado dos profissionais, que é o que a gente precisa para continuar crescendo. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Microfone aberto, está terminando. Eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, algumas que eu citei, outras que não deu tempo de citar, mas a gente está junto amanhã de novo, tá? Fica tranquilo. E eu vou contar com a tua mensagem amanhã de novo aqui na Massa FM Dourados. Obrigado pelo carinho. Quase 8 horas, o Ivan Martin está chegando. Tchau, tchau.